no programa anterior, nós continuamos pela cidade do Porto. E desta vez, fomos com a nossa guia, a Cláudia. Ela nos contou a história de cada ponto que visitamos. Fomos até a Estação São Bento, entre outros. Eu tenho certeza que você adorou o programa anterior. Então, conte pra gente nas nossas redes sociais. E no programa de hoje, a nossa rota pelo Porto continua. A companhia da Cláudia, a nossa guia. Vamos conhecer uma parte histórica do Porto e vamos andar pelas ruas. Uma delas, a mais famosa e mais movimentada, Rua Santa Catarina. Continue conosco e não perca! Então, aqui nós temos uma escultura que representa um senhor que é o Vímara Peres. Frequentemente os nossos visitantes chegam à cidade e deparam-se com estas datas e ficam a pensar que ele era assim algo como um imortal. Porque reparem na data de 868 A e 1900. 1968, há aqui algo estranho. Na verdade não é a data de nascimento e a data de falecimento do Vímara Peres. É sim a data em que ele libertou a cidade dos mouros, em 868, e 1968 é a data da escultura, que é da autoria... Ok, agora está explicado. Agora está explicado. E é então uma escultura de barata feio. Sim? Vamos para este lado, vamos ver um dos miradouros mais bonitos da cidade, sobre o centro histórico da cidade. Vímara Peres, um cristão da Reconquista, foi cavaleiro e senhor da guerra, enviado por Dom Afonso III, das Astúrias ao Vale do Rio Douro, com a incumbência de expulsar dali os mouros. Então, nós aqui temos uma das vistas mais impressionantes sobre o centro histórico da cidade. Estou apaixonada! É realmente lindíssimo. Aqui nós temos um dos bairros mais antigos da cidade do Porto, que é o bairro da Sé. Sé porque se encontra precisamente junto à Sé do Porto, daí a designação de Sé. Nós temos realmente aqui casas muito estreitas e também ruas bem estreitas. Uma das razões é porque as pessoas queriam ficar dentro de muralha para ficarem bem protegidas e também outra das razões, os impostos. Quanto maior fosse a casa, mais pagariam. E então muitas vezes as casas cresciam em altura. Se repararem, nós temos em alguns destes edifícios janelas diferentes consoante o andar, precisamente porque cada andar é uma família diferente. A Sé do Porto data de século XII, é uma estrutura de século XII, assim temos uma estrutura românica, faz lembrar uma fortaleza, um castelo, porque frequentemente também estes edifícios eram utilizados então para proteção dos habitantes. Em caso de ataque, as mulheres, as crianças refugiavam-se no interior e os homens ficavam então no exterior protegendo a cidade do Porto. Okay? Daquele lado, gostava também de vos falar, daqui deste miradouro, da Torre dos Clérigos e também da Igreja dos Clérigos. Exatamente, a Torre dos Clérigos é na verdade a mais alta torre de uma igreja em Portugal. Uau! Verdade, e é possível subir. São mais de 200 degraus. Eita, olha que Haja coragem! Hoje a gente falou de poupar as perninhas ali. Acho que 200 já não dá. degraus. Mas depois de vocês comerem o prato tradicional da cidade do Porto, a francesinha, acho que haverá energia Haverá energia para a gente subir. a ir até lá. São então 75 metros e é realmente uma vista fantástica. Se tiverem aqui já é bonito, imagina lá. Lá são 360 graus. Dá realmente para subir mesmo até ao topo e então vocês conseguem ter uma vista até mesmo ao Oceano Atlântico. Muralha de século XIV passava em baixo, entre o edifício da Estação de São Bento e a igreja
de Santo António dos Congregados, subia para a esquerda em direção à Igreja dos Clérigos. A igreja está fora da muralha, não é património mundial. Girava à esquerda o edifício amarelo, que é uma antiga prisão, e também as Uma duas... antiga prisão? Uma antiga prisão, é a cadeia da Relação, atualmente o museu, e as duas igrejas encontram-se dentro de muralha. E depois descia em direção ao rio. Por isso, tudo isto está tombado. Tudo patrimônio mundial. A prisão também? Também é património mundial. Só a torre dos clérigos Está que ficava fora e então não fora. está protegida. Mas não quer aqui. dizer que não esteja protegida a nível nacional. Sim, claro. É só o facto de não ser património mundial. Vamos então agora ver uma outra vista estonteante. Então bora. Sim? Bora. Então, aqui está o famoso Rio Douro. Lindo! O Rio Douro nasce em Espanha. E lá tem o nome de Duero. Duero. Passa a fronteira, muda o nome para Douro e a Foz está aqui na cidade do Porto com o Oceano Atlântico. Está bem lá para a frente, nós vamos também conhecer mais tarde. Do outro lado do rio é então a cidade de Vila Nova de Gaia. Onde nós estávamos? Onde nós estávamos, onde começamos então o nosso tour. E é em Vila Nova de Gaia que estão todas as caves de vinho do Porto. Ou seja, o vinho do Porto não está no Porto. O vinho do Porto não está no Porto. O vinho do Porto é produzido no Vale do Douro e depois então fica a envelhecer na cidade de Vila Nova de Gaia. No entanto, no início, nós tínhamos também caves do lado do Porto. Só mais tarde é que então mudamos para o lado de Gaia. De Gaia. Porque se repararem, Gaia está na margem sul, por isso não tem tanta exposição solar, é mais fácil de manter as condições ideais para o envelhecimento do vinho do Porto. E do lado de cá, as terras eram do bispo e do rei. Do lado de lá, as terras só eram do rei, por isso os impostos eram mais baratos. Olha Por só. isso eles mudaram para Gaia. Mudaram todos para lá para não ter que pagar mais. Exatamente. Antigamente, o que transportava os barris de vinho do Porto desde o Vale do Douro até cá eram os barcos Rebelo e eles estão então ali do lado esquerdo. Atualmente é apenas peça de museu. Utiliza-se num único dia, dia 24 de junho, Por quê? dia de São João. É a grande festa na cidade do Porto. Então, nesse dia, nós temos a regata de São João. Os barcos vão para a foz do rio e o primeiro que chega aqui é o vencedor. É uma festa e bem bonito. Recomendo a regressarem nessa altura. Os outros barcos são barcos para fazer os cruzeiros no Rio Douro. Cruzeiros de 1 hora, simplesmente aqui na cidade, ou então também os cruzeiros de um dia ou mesmo de uma semana que chegam até ao Vale do Douro. E que agora, infelizmente, com a pandemia, por enquanto está tudo fechado. Por isso, o conselho que eu dou para vocês é que, antes de vocês virem para o Porto, dá uma pesquisada aí para saber se já está tudo ok em relação à pandemia, está tudo aberto, para você não vir em vão e depois chorar porque não vai ter o passeio como nós não vamos conseguir, infelizmente. É isso. Vamos agora ver o Palácio Episcopal deste Então, lado. Bora! Mas antes, para você que chegou agora, continuamos a conhecer a cidade do Porto com a nossa guia Cláudia. A dica é estacionar o seu carro e conhecer a parte histórica a pé. Então, continue conosco.
Então, nós aqui temos a residência do Bispo da cidade do Porto. É o Palácio Episcopal. É aqui. É este edifício de século XVIII. E temos uma história divertida. Século XVIII, chega à cidade um bispo bem rico. Ele era de uma família bem rica, Dom Rafael de Mendonça. Vê o edifício antigo, a sua residência, e não gostou. Achou que era pequena. Então dizem que ele terá mandado destruir uma parte desse edifício, mandou fazer este maior. Por ironia, morreu antes do edifício estar terminado. Ou seja, o dinheiro dele ficou lá, ele foi embora e não levou nada. Lema da vida, né? Exatamente. Morreu por avareza, quem sabe? Pois é. Na verdade, nós temos aqui então a residência atual do Bispo da cidade do Porto e é possível também visitar. Se eventualmente tiverem oportunidade, recomendo. Tem visita guiada. Ótimo. Quem sabe a gente não faz uma visitinha guiada, mas também se a gente não fizer, é mais um motivo para você vir para cá, para o Porto. Exatamente. Vamos agora ver aqui a Sé do Porto, a nossa catedral. Sé do Porto, bora. Então, temos aqui a Sé do Porto. A Sé do Porto é um edifício de século XII, é estilo românico, daí realmente nós temos esta estrutura bem robusta e depois nós já temos aqui outros estilos arquitetónicos. Por exemplo, ali a rosácea já é gótica e temos também aqui uma transformação que já é de 1722. Tem até ali a data, por isso já é outro estilo arquitetónico. Aquela imagem representa a Nossa Senhora da Assunção, que é a padroeira da Sé do Porto. No entanto, a maior parte das pessoas que vêm visitar a Sé do Porto vêm até cá para conhecer o seu altar de prata, o altar do Santíssimo Sacramento. Diz-se que na época das invasões francesas terá alguém entrado na Sé do Porto à procura desse altar de prata, mas não o encontrou para o levar. Não o terão encontrado porque diz-se que pouco antes de chegarem os franceses, alguém terá tido a ideia de cobrir o altar, eventualmente com gesso. Por isso, quando os franceses entraram, não descobriram então o altar de prata. Onde estava o altar? Estava atrás realmente dessa parede. Por isso é que nós atualmente ainda o temos, senão mais provável era atualmente estar no Museu do Louvre, quem sabe, em Paris. E esse altar tem uma curiosidade, ele é 100% prata, por isso não está revestido a prata e terá sensivelmente uns 500 kg em Uau! prata. Ninguém move ele É no lugar. incrível, não. Foi posto ali. E não mexe mais. Tardaram sensivelmente 3 séculos para o terminar. Séculos. Por isso, há que visitar a cidade do Porto para conhecer uma olhadinha. esta maravilha, sem dúvida. Também, aqui na zona do Adro da Sé, dá-se início ao Caminho de Santiago. Nós temos, aqui deste lado, a indicação do Caminho de Santiago, aquela setinha amarela. Sendo que tem também ali uma setinha azul que indica então o caminho em direção a Fátima. Há uma curiosidade, naquele lado ali tem uma outra seta. Aquele lado ali é na verdade uma outra seta amarela, novamente caminho de Santiago. No entanto, as direções são opostas. É que aqui dá-se início a 2 caminhos diferentes que nós temos que nos guiam então em direção a Santiago de Compostela. Vamos fazer o caminho? Vamos? Bora! Então, aqui nós temos o que resta da cerca primitiva, da muralha que nós vimos na estação de São Bento, século XI. À direita da muralha estaria uma porta, que era a porta da Vendôma, da Nossa Senhora da Vendôma, que na verdade é a padroeira da cidade do Porto. Não é o São João. O São João é o santo popular da cidade. A Nossa Senhora da Vendôma é então a nossa padroeira. No interior da Sé, claro está, nós também temos uma imagem da nossa padroeira.
não é original, mas diz que existiria uma escultura mais antiga da Nossa Senhora da Vendôme, que teria vindo da cidade de Vendôme, na França, daí o nome, e que estaria então aqui, no topo desta porta, protegendo a entrada na cidade do Porto. Devido à presença dessa escultura, a cidade ficou conhecida como a cidade da Virgem. E é por isso que também no brasão da cidade estão duas virgens. E é precisamente a Nossa Senhora da Vendôme. E esse brasão nós vamos conhecer mais tarde na Praça da Liberdade. Ok. Então, deste lado nós conseguimos visualizar em Vila Nova de Gaia o mosteiro da Serra do Pilar. Eu já vos falei realmente que o centro histórico da cidade do Porto é património mundial. Mas também a Ponte Luís I e até mesmo o mosteiro da Serra do Pilar, que já se encontra em Vila Nova de Gaia. Isto porque o mosteiro está muito relacionado com a cidade do Porto. Quando nós tivemos as invasões francesas, as invasões de Napoleão Bonaparte, aqui em Portugal, a segunda invasão na cidade do Porto em 1809. Nessa época, nós tivemos a ajuda de um inglês, Lord Wellington, que foi até aquele local e então de lá conseguia ver a cidade do Porto para então descobrir a melhor forma, delinear o melhor plano para então reconquistar a cidade aos franceses. Uau. Daí então o mosteiro estar também classificado como património mundial. Incrível. Sim? Por isso, mosteiro, Ponte Luís I e deste lado temos então também a muralha fernandina, século XIV, que dá início ao património mundial da cidade do Porto. Incrível. E olha, daqui de onde nós estamos, você vai conseguir fazer fotos fantásticas dali com o mosteiro de fundo, juntamente também com a Ponte Luís I. Se você vir uma placa como esta, é porque está perto de um monumento que é Patrimônio Mundial da Unesco. Aqui estamos nós, já estamos em outro local, gente. Como eu disse pra vocês, fazemos tudo a pé, muito perto, né, Cláudia? Sim, é bem ao lado. Onde nós estamos agora? Estamos na Praça da Batalha. E a Praça da Batalha, porque aqui teremos tido uma batalha entre os antigos habitantes da cidade do Porto, na altura teria o nome de Calais, e os mouros. Por isso, aqui terá-se dado essa batalha. Não temos a certeza, mas achamos que sim. E então daí a designação do nome da praça, Praça da Batalha. E é aqui que se encontra o Teatro Nacional de São João. Se repararem, mais uma vez, há ali uma assinatura. É mais uma vez um edifício de Marques da Silva. Ali no cantinho. Exatamente, sempre à esquerda. Sendo que é um edifício que parece muito antigo, mas data então de inícios do século XX. Início do século XX. É estilo neoclássico e também fazem visitas guiadas, por isso se tiverem oportunidade, recomendo. E este edifício foi feito no mesmo local de um outro teatro que ficou destruído por um incêndio. Agora, aqui, vamos até à Rua de Santa Catarina, a Rua das Compras na cidade do Porto. Será que é hoje que a gente vai fazer as compras? Não sei, vamos ver, né, Catarina? Vamos ver as promoções. Vamos ver as promoções da Rua Catarina, que é pra aqui, gente. O início dela é mesmo aqui.
Então, temos ali a entrada da Rua de Santa Catarina, sim? E aqui temos a Igreja de Santo Ildefonso. Que já está Dando a hora. Na verdade, é uma igreja do século XVIII e diz a tradição que foi aqui que foi batizado o escritor português Almeida Garrett, que terá nascido aqui na cidade do Porto. Vamos então ver as lojinhas? Bora! Bora! Entre os passeios no Porto, sempre se aconselha visitar as inúmeras igrejas da cidade, pois cada uma tem sua peculiaridade e arquitetura. Essa igreja ressalta por sua fachada, as duas torres de sinos e o nicho do padroeiro que se ergue por cima do entablamento. Falando do escritor Almeida Garrett, nós temos aqui outro escritor, na verdade, dizem que está representado Luís de Camões, aqui na Livraria Latina, porque na verdade a Rua de Santa Catarina não é só lojinha de roupa. Tem tudo! Tem tudo, também tem livrarias. Diz-se que o Luís de Camões está ali dando uma mirada para a sua musa inspiradora. Ele tá ali, ó, que ele não sai do olho ali, ó. Ele tá ali focado na musa inspiradora. Exatamente. E agora daqui também temos uma ótima vista para a Igreja dos Clérigos. Por isso, se atravessarmos a rua e olharmos para baixo, temos então ao fundo a Igreja dos Clérigos e a Torre dos Clérigos. Uau! Esta rua que nós temos aqui antigamente tinha o nome de Santo António, precisamente porque ela termina na Igreja de Santo António dos Congregados, onde nós há pouco estivemos, junto a ela, quando estávamos na estação de São Bento. Agora, vamos até ao Café Majestic. Então, bora. Sim? Vamos ao cafezinho. Um cafezinho. A Rua Santa Catarina é uma importante artéria da cidade, pelo que conta uma parte interessante da história da cidade, nomeadamente através do seu nome. A rua foi buscar o nome à Capela das Almas, que ainda hoje lá encontram-se, tendo sido em homenagem a Catarina de Alexandria, um mártir e santa cristã de enorme importância do século IV. E no próximo programa, vamos continuar a nossa rota pelo Porto. E a nossa primeira paragem será no Café Majestic, que encontrava-se fechado devido à pandemia. Mas vamos contar a história dele para vocês. Vamos também até alguns pontos importantes da cidade do Porto. E claro que não poderíamos deixar de provar a sua gastronomia. Por isso, não perca o próximo programa, A Rota.